Tendo a autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Eu careço de ser batizado por ti. E vens tu a mim. Deixe por agora. Porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Tendo autoridade do Deus Todo-Poderoso, eu te batizo como testemunho de que fizeste convênio de servi-lo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Hoje eu quero dar uma palavra sobre batismo. O que significa batismo? Eu estou aqui com a Bíblia Sagrada e é a Bíblia que vai responder todas as perguntas, todas as palavras. No livro de Mateus, capítulo 3, e o verso 13 a 16, diz assim: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço ser batizado por ti, e vens tu a mim. Jesus, respondendo, disse-lhes: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, logo se lhe abriram os céus e ouviu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Alguém para ser batizado precisa ser mergulhado na água e depois levantado. E por isso que Jesus foi batizado no rio, onde havia água suficiente para isso. No Evangelho de João, a Bíblia nos fala que também, a Bíblia fala de um certo etíope que depois de ser batizado saiu da água. Levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuque de Mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías.
E disse-lhe o Espírito a Filipe: chega-te junto a esse carro. Filipe era um dos 12 apóstolos de Jesus. E no livro de Atos 8, verso 36 ao 40, diz: indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse-lhe Filipe: é lícito que crês de todo o teu coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, desceram ambos junto à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe e não o viu mais. O eunuco, e jubiloso, continuou o seu caminho. O que significa batismo? A Bíblia compara o batismo com um sepultamento. No livro de Romanos, do apóstolo Paulo à igreja de Roma, capítulo 6, o verso 4 e 5 diz: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na sua ressurreição. É a palavra de Deus que está escrito. E no livro de Colossenses, carta de Paulo também, capítulo 2, o verso 12, diz: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Como assim? Quando uma pessoa é mergulhada na água, é como se a vida que ela levou até aquele momento ficasse para trás, morresse. Quando sai da água, é como se ela começasse uma vida nova, pronta para fazer a vontade de Deus. O batismo mostra que a pessoa tem fé no sacrifício de Jesus Cristo e que, por causa disso, ela tomou alguns passos para ter uma consciência limpa para com Deus. E na carta de Pedro, o apóstolo Pedro, capítulo 1, capítulo 3, verso 21, 1 Pedro 3, verso 21, diz: que também, como uma verdadeira figura, agora vos salva o batismo não só do despojamento da imundícia da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, Jesus disse que seus discípulos deviam ser batizados. No livro de Mateus, capítulo 28, e o verso 19 e 20 diz: portanto, ide, fazei discípulo a todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Você poderia me perguntar: será que o batismo tira pecado de alguém? Não, não tira. A Bíblia ensina que os nossos pecados podem ser apagados somente por meio do sangue de Jesus. No livro de Romanos, carta de Paulo à igreja de Roma, capítulo 5, verso 8 e 9, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo mais, agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. O apóstolo João escreve, 1 João, primeira epístola de João, capítulo 1, verso 7. Está escrito: mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns para com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Mas para que uma pessoa se beneficie do sacrifício dele, ela precisa ter fé em Jesus e começar a fazer o que ele ensinou e ser batizada. No livro de Atos, capítulo 2, o verso 38 diz: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós,
Sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3 e o verso 19, está escrito: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. E Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o verso 41, também diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Isso foi o primeiro discurso de Paulo no templo, e que naquele dia foi o derramamento do Espírito Santo, e eles falavam em línguas diferentes, cada um na sua língua diferente, de modo que causou grande espanto. Percebemos uma conexão do batismo com a salvação, pois os personagens desses versículos ouviram a mensagem e creram e arrependeram e foram batizados. Há que ressaltar sobre o batismo de João Batista. O batismo dele era de arrependimento, um convite a se arrepender e converter e voltar para Deus. No livro de Marcos, o Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 4, apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E já no livro de Lucas, capítulo 3, verso 3, percorreu toda a terra ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João estava preparando o caminho para que as pessoas se voltassem para a fé na palavra do Messias. Mateus capítulo 3, verso 2, está escrito: porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. A Bíblia aprova o batismo de bebês? Não, de maneira nenhuma. Essa ideia nem aparece na Bíblia. Algumas religiões fazem a cerimônia de que jogam um pouquinho de água na cabeça do bebê, como símbolo de que ele foi batizado, e dão um nome para ele. Mas só quem tem idade suficiente para entender as boas novas a respeito do reino de Deus e acreditar nelas é que pode ser batizado. No livro de Atos, capítulo 8, verso 12, diz: mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. Isso envolve estudar a palavra de Deus e aplicar o que aprende e se arrepender de seus pecados. Um bebê não pode arrepender de pecado, porque ele não sabe o que é pecado, né? No livro de Atos, capítulo 2, verso 22, homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, entre vós com maravilhas e prodígios e sinais, que por Deus, por ele, fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis. No livro de Atos 2, verso 38 a 41, disse: e disse-lhes Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito a vós, vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Uma notificação muito bonita aqui. Além disso, a Bíblia diz que os filhos de um cristão seriam santos ou puros por causa da fé dos pais, e não por serem batizados enquanto bebês. No livro de 1 aos Coríntios, capítulo 7, verso 14, diz:
porque o marido descrente é santificado pela mulher, e a mulher descrente é santificada pelo marido. De outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Essa palavra descrente não quer dizer que são crentes evangélicos, não. É a pessoa que crê no nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mito sobre o batismo. Derramar um pouquinho de água na pessoa já é o suficiente para que seja batizada? A Bíblia fala de vários batismos, em todos eles as pessoas entraram totalmente na água. Por exemplo, quando Filipe batizou um homem etíope, eles desceram a água e depois saíram da água. No livro de Atos 8, versos 36 e 39, como já lemos isto. A Bíblia dá a entender que quando uma família era batizada, os bebês também eram. Por exemplo, ela fala o seguinte sobre um carcereiro e sua família, na cidade de Filipos. Ele e todos da sua casa foram batizados. No livro de Atos, capítulo 16, verso 31 a 34, e eles disseram: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E ele pregava a palavra do Senhor e todos que estavam na sua casa. E tomando-os ele consigo, naquela mesma hora da noite, lavou-lhe os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Levantando-os a sua casa, pôs-se-lhe à mesa e, na crença em Deus, alegrou-se com todos da sua casa. Essa palavra lavou-se os vergões, e fez os curativos, porque Paulo tinha apanhado demais na prisão e ele era um dos carcereiros. Então, quando Paulo pregou a palavra para eles, que ele arrependeu e se converteu ao cristianismo, então ele levou Paulo para a casa dele e lá lavou as feridas, zelou, fez curativo e tudo em Paulo, para que Paulo, e naquele momento eles converteram e foram salvos, ele e a toda a família deles. Né? Nesse exemplo, vemos que o carcereiro e sua família se converteu e foram batizados, porque entenderam a palavra de Jeová e se alegraram muito. Assim chegamos à conclusão de que nenhum bebê na família desse carcereiro foi batizado. Um bebê não teria entendido a palavra Jeová. Logo, quando alguém é imergido na água, o simbolismo aqui é sobre a morte da velha vida. E ao se levantar da água, o simbolismo é o reconhecimento de que essa pessoa ressuscitou com Jesus para uma nova vida. Ou porventura ignorais que todos os que foram batizados em Jesus Cristo fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que a glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. No livro de Romanos, capítulo 6, verso 3 e 4, diz: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Portanto, o batismo de criança não tem validade. Foi invenção para aquisição de dinheiro e enriquecimento do catolicismo, porque cada batismo é pago. Que Deus abençoe. Eu não posto vídeo para ganhar dinheiro, mas se alguém achar conveniente, gostou da palavra, clique em gostei e se inscreva conosco e divulgue, compartilhe esse vídeo com quantas vezes quiser. Fiquem com Deus, em nome do Senhor Jesus. Assista o vídeo a seguir.